Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Conheça meu primo. Dedicado a fãs de mangá, anime e romances otaku. Perto do centro da cidade acadêmica, ficava o que era conhecido como Prédio Sem Janelas. Era um grande arranha-céu que se destacava mais alto que os demais, sem janelas. E uma estrutura indestrutível que diziam ser capaz de resistir a uma bomba nuclear. Na comunidade alienígena, dizia-se que o prédio sem janelas poderia resistir a um raio cósmico de um Tokustar. O que era ainda mais impressionante devido ao fato de que os Tokustars eram considerados capazes de destruir planetas inteiros com seus raios cósmicos. Claro que todas essas histórias, especialmente do lado extraterrestre, eram meras especulações. No entanto, o mais incrível sobre o prédio sem janelas era que era onde Aleister Crowley, o administrador da cidade acadêmica, residia. Dentro do prédio, parecia que as paredes eram todas placas de circuito laranja e pretas e no meio da sala era um longo tanque cilíndrico de líquido avermelhado, no qual Aleister estava suspenso de cabeça para baixo. Sua aparência era difícil de descrever para as poucas pessoas que o conheceram. Ele parecia poder ser um adulto ou uma criança, um criminoso ou um santo, um homem ou uma mulher. Seu olhar calmo raramente se perturbava. E ele falava sem sequer mover os lábios. Ele usava um longo robe azul que parecia um avental de hospital, e seu cabelo era longo e ia até os pés, suspenso no líquido de seu tanque. Aleister Crowley podia ver todos os acontecimentos da cidade acadêmica desta sala. Telas holográficas apareciam por toda a sala, mostrando-lhe imagens da cidade acadêmica, permitindo-lhe observar tudo e todos. Um mestre de marionetes. Observando todas as suas marionetes, poucos na comunidade científica sabiam disso, mas Aleister era na verdade o mago mais poderoso do mundo. E ele era considerado uma vergonha para a comunidade mágica porque havia se dedicado a pesquisar a arte considerada herética conhecida como ciência. No entanto, para Aleister, a ciência era apenas outro método pelo qual se poderia alcançar o nível de Deus. Seu interesse atual, porém, e o mais fervoroso, era a presença do Unitrix na cidade acadêmica, um computador tão poderosamente avançado que podia armazenar as informações genéticas precisas de mais de 1 milhão de espécies inteligentes. Uma tecnologia bastante tentadora que superava até mesmo o diagrama de árvore em seus avanços. Mas havia outros interesses também. No tabuleiro de xadrez que Aleister havia montado para si mesmo, havia dois lados, o lado da ciência e o lado da magia. No meio, havia um garoto chamado Touma Kamijou, que tinha uma habilidade na mão direita conhecida como Imagine Breaker, capaz de anular qualquer poder sobrenatural, esper, mágico ou qualquer outro, mas agora havia um poder que não podia ser anulado pelo Imagine Breaker. As coisas estavam ficando interessantes. E uma coisa que Aleister sabia era que Ben Tennyson era uma peça de xadrez bastante instável. Jogue-o corretamente e tudo se encaixaria, jogue-o incorretamente e tudo desmoronaria. Uma tela holográfica apareceu na frente do tanque de Aleister. Nela estavam as palavras: a iniciativa Ultimatrix. Não foi um mau começo, pensou Aleister. Embora a iniciativa Ultimatrix seja bastante arriscada, acho essa tática bastante revigorante. De repente, houve um borrão, e Avaki Muzujimi se teletransportou para a sala, trazendo Albedo consigo antes de se teletransportar para longe. Albedo, disse Aleister, chegou ao meu conhecimento que você pretende matar Ben Tennyson. Albedo riu. Não se faça de desentendido comigo, Aleister. Você e eu sabemos que eu só estava fazendo isso para ativar aquele canhão de trilho. Eu preciso me divertir um pouco de vez em quando. É verdade, disse Aleister. Mas não se esqueça do nosso acordo. Sim, esquemas completos em meu conhecimento do Unitrix, disse Albedo. Embora eu tema dizer que meu conhecimento do Unitrix seja bastante limitado em comparação com o original. Não suponho que você pretenda eventualmente extorquir as multas para obter informações, não é? Não, ele é muito teimoso para isso, disse Aleister. E Galvan Prime está bem longe da Terra. Claro que eu poderia chegar a esse planeta com pouco esforço, mas ainda não é a hora de seguir por esse caminho. Albedo suspirou. Não sei que tipo de plano você está tramando com essa sua cabeça astuta, mas você está começando a me deixar nervosa, Aleister. Nosso acordo ainda está de pé. Sim, disse Aleister.
contanto que você cumpra sua parte. A propósito, ouvi dizer que Toma, o garoto Camijou, tem te dado bastante entretenimento ultimamente. Disse Albedo. Estou certo quando ouvi que ele e aquela garota ainda que se envolveram recentemente em uma escaramuça com a Igreja Católica. Algo sobre uma garota chamada Orsola. Tem sido um ano bastante divertido, disse Aleister. Falando nisso, parece que o projeto Surra Silenciosa pode estar chegando a um ponto bastante alto. Espero que você esteja preparado para isso. Um impulsor nível 6. Não se preocupe, é algo que pretendo levar adiante, disse Albedo com uma risadinha. Lá no Distrito 11, a cidade acadêmica tinha um aeroporto bastante grande onde eles tinham as aeronaves mais avançadas da Terra. Aviões supersônicos eram apenas a ponta do iceberg. Por acaso, havia uma certa pessoa chegando naquele aeroporto. Pegando sua bagagem na esteira, ela era uma linda garota de uns 15 anos, com longos cabelos laranja. Ela usava um moletom azul, uma saia preta e meias até o joelho, e tinha olhos verdes bastante familiares. A garota pegou sua bagagem e então tirou seu celular, que por acaso era temático do Gekota, como o da Mikoto. Ela olhou o fundo, que por acaso tinha uma foto de Ben e Genvin Tennyson, de 10 anos, zombando da maior garrafa de molho tártaro do mundo em uma viagem de verão. A garota sorriu e guardou o celular no bolso. Bem, eu cheguei. De repente, seu telefone tocou. Genvin suspirou e atendeu. Sim? Oi, Ellen. Estou bem, Ellen. Não, eu ainda não o encontrei, mas acho que sei onde ele pode estar. Consigo sentir a mana dele a quilômetros de distância. Espera. Como assim sua cauda está presa na porta da frente? Meu Deus! Só, se mexa para tirar, os Kinecelerans têm caudas resistentes, né? Só chame o vovô, ele vai dar um jeito, tenho que ir, me liga se piorar, tchau. A garota guardou o celular. Ok. Agora estou aqui. De volta ao apartamento, Mikoto estava sentada no sofá da sala em silêncio enquanto Kuroko tentava confortá-la. Cici, olha, o Ben é durão, ele não seria. Eu vou encontrá-lo. Mikoto rosnou. Eu vou encontrá-lo e... eu o forçarei a entrar em um avião se for preciso, ele não vai morrer por minha causa. Eu não vou deixá-lo morrer. De repente, bateram na porta. Olá? Tem alguém em casa? Mikoto e Kuroko se entreolharam. Você estava esperando alguma visita? Perguntou Mikoto. Não. Disse Kuroko. E você? Os dois se levantaram e foram até a porta. Será que é uma vendedora? Disse Kuroko. Por que de jeito nenhum vou comprar nada depois da última vez? É o que você ganha por tentar comprar afrodisíaco pela internet. Pervertido. Mikoto murmurou. Mikoto abriu a porta e revelou a garota do aeroporto. Oi, disse a garota em um japonês fluente, mas com um leve sotaque que sugeria que não era sua língua nativa. Eu sou Genvin. Genvin Tennyson, você por acaso conhece alguém chamado Ben? O queixo de Mikoto caiu por um minuto. Espere. Genvin. Tipo, das férias de verão do Ben? Prima do Ben? Aquela Genvin. Genvin parecia chocada. Então ele estava aqui. Eu sabia que podia sentir a mana dele por todo este lugar. Onde ele está? Você sabe. Eu não falo com aquele idiota há anos. Por favor, me diga que ele está bem. Mikoto ficou em silêncio, e começou tremendo. Disse Kuroko. Genvin, é isso? É melhor você entrar. Alguns minutos depois, Genvin parecia bastante triste. Isso parece bem a cara dele, ele fará qualquer coisa para salvar aqueles de quem gosta, ele sempre foi assim, desde criança. Quer dizer, acho que parte do motivo pelo qual ele gostava do Unitrix era a emoção de ser um herói, mas quem não gosta aos 10 anos? Mas depois que ele fez 12, a diversão começou a piorar. Ben não foi muito específico sobre o que aconteceu. Disse Mikoto.
Ele só disse algo sobre um cara chamado Vilgax, e que o pai dele perdeu um braço, e a mãe dele ficou aleijada. Isso porque Ben não gosta de mencionar o que fez com Vilgax depois que ele descobriu o que aconteceu com os pais dele, disse Genvin. Vilgax é um conquistador intergaláctico. Bem, na verdade, ele nos caçava muito quando éramos crianças. Ele era obcecado pelo Unitrix. Chega de falar nisso, ele era perigoso. É o que eu ouvi. Kuroko murmurou. Quando Ben descobriu o que aconteceu com os pais dele, ele ficou furioso, disse Genvin. Ele mutilou Vilgax na frente dos próprios pais. Quase o matou também antes de eu e o vovô Max o impedirmos. Ele ficou apavorado consigo mesmo depois disso. Eu não sabia. Disse Mikoto. Ele se odeia por isso mais do que odeia Vilgax, e depois disso ele tinha vergonha até de mostrar o rosto para os próprios pais. Disse Genvin. Mas é claro, o principal motivo pelo qual ele fingiu sua morte foi. A morte foi para manter todos em segurança. Ele teve uma vida difícil nos últimos 3 anos, pelo menos eu acho, já faz 3 anos desde que falei com ele. Mikoto sentiu-se ficar dormente com uma culpa terrível. Me desculpe, isso. Bem vai, é tudo culpa minha. Genvin observou Mikoto por 1 minuto. Ei, escuta, Misaka, eu não te conheço tão bem, mas você deve ser muito importante para o Ben se ele está se esforçando tanto para te ajudar, e, sério, eu não o subestimaria. Houve muitas vezes em que as probabilidades estavam completamente contra ele e ele conseguiu superar, quero dizer, ele derrotou Vilgax quando tinha 10 anos. Eu entrei para o Judimente quando tinha 10 anos. Kuroko murmurou. Não é uma idade tão grande. Acho que o que estou tentando dizer é. Genvin continuou. Não se culpe por isso. Ben ajuda as pessoas porque ele quer, não porque as pessoas o forçam. É da natureza dele. Seria muito mais doloroso para ele se ele simplesmente ficasse sentado sem fazer nada enquanto pessoas inocentes continuassem a se machucar. Eu não sou inocente, disse Mikoto. Eu acabei de mandar seu primo para a morte. Genvin deu um tapinha no ombro de Mikoto. Ok, aqui está outra maneira de ver isso. Você já viu alguém tentar matar o Ben antes? Bem, posso te dizer por experiência própria, não funciona. Você faz parecer tão fácil. A visão de Mikoto começou a ficar turva, suas bandagens começaram a ficar frias, ela tossiu um pouco, e manchas de sangue apareceram na barra de sua saia. Cici. Kuroko exclamou. Cici. Mikoto caiu no chão, completamente desmaiada. 4 anos atrás. Mikoto tinha 10 anos, sua mãe, Mizuzu, decidiu levá-la de férias para as Américas, sugerindo isso como uma forma de torná-la mais culta. Além disso, será divertido. Mizuzu disse. Vamos conhecer todos os principais pontos turísticos. Nova York. Washington, D.C. Será ótimo. Depois de cerca de 3 dias de viagem, no entanto, Mikoto começou a sentir muita saudade de casa. Ela estava aprendendo inglês na escola. No entanto, achava estranho que ninguém ali falasse japonês. Os americanos pareciam ser extremamente rudes uns com os outros, nem se davam ao trabalho de se curvar quando pediam desculpas. E agora mesmo, sua mãe decidiu que era uma boa ideia parar para ajudar alguns completos estranhos com um trailer quebrado que parecia que deveria ter sido descartado anos atrás. No momento, Mikoto estava sentada entre as duas crianças americanas estranhas, Ben e Genvin, enquanto o avô delas estava sentado na frente com a mãe dela, agradecendo-lhe enquanto ela os levava para a cidade para comprar algumas peças para o trailer quebrado. Então, disse Ben, observando o boneco de sapo nos braços de Mikoto. Isso parece legal. Chama-se Gekota, seu bobo, disse Genvin. Não que você soubesse. Ei, disse Ben. Só estou tentando puxar conversa. Genvin sorriu maliciosamente. Ou você está apaixonado? Oh, o quê? Não. Ben desviou o olhar, corando violentamente. De jeito nenhum. Falem baixo vocês dois e deem espaço para ela, disse Max. Desculpe por isso, Mizuzu,
eles podem ser um pouco agitados às vezes. Ah, Mikoto é igualzinha, disse Mizuzu com uma piscadela. Às vezes ela tem um lado meio masculino. Mas ela também tem seus momentos fofos. Mamãe. Mikoto sussurrou alto, abraçando seu sapinho com força. A próxima parte da viagem foi gasta em silêncio, a cidade não era tão perto assim, eram 5 horas de carro. Então, eventualmente, eles tiveram que parar para abastecer. Enquanto Ben e Genve entravam na loja de conveniência, discutindo feito loucos, e Max e a mãe de Mikoto enchiam o tanque. Mikoto escapuliu com seu Gekota para ficar sozinha, ela só queria ficar sozinha um pouco. Ela simplesmente não conseguia imaginar por que primos estariam tão determinados a se matar. Mikoto caminhou pela paisagem coberta de terra atrás do posto de gasolina, sem intenção de ir longe. No entanto, de repente, ela se viu escorregando e caindo de um penhasco íngreme. Ela gritou ao conseguir se encontrar em uma saliência mais baixa, mas seu Gekota caiu em uma raiz baixa logo abaixo da saliência, ficando preso no galho. Mikoto olhou ao redor, havia ninguém mais lá. Ela engoliu em seco e respirou fundo. Ela rastejou até a beira do penhasco, e estendeu a mão para seu Gekota, mas então, tudo piorou, a beira se quebrou, e ela caiu mais uma vez. Gritando antes de sentir um forte impacto na cabeça, e tudo ficou escuro. Quando Mikoto acordou, seu corpo inteiro doía, ela tentou se mover, mas havia pedras cobrindo seu corpo. Não! Mikoto fungou enquanto começava a chorar. Onde estou? O céu estava escuro e cheio de estrelas. Quanto tempo ela estava desaparecida? Sua mãe devia estar morrendo de preocupação. Mas, certamente eles a encontrariam, certamente alguém a resgataria. Minutos se passaram, depois horas. Mikoto começou a chorar ainda mais agora, ninguém ia encontrá-la, ela ia morrer aqui, sozinha. Então, ela começou a ouvir o som de alguém movendo muitas pedras, e o fungar de algum tipo de animal grande. Oh, não! Mikoto sussurrou. Agora os ursos vão me comer! Mas não era um urso, era algo que parecia muito mais perturbador. As pedras foram movidas para o lado para revelar um grande monstro canino bestial com pelo laranja, espinhos e sem olhos. Wildmuth cheirou o rosto de Mikoto. E Mikoto permaneceu imóvel de medo. Por favor, não me coma! Mas Wildmuth não comeu Mikoto, ele começou a lambê-la e a fungar confortando-a com sua cabeça peluda. Antes que Mikoto percebesse, ela sentiu seu coração se elevou. E ela começou a rir enquanto o alienígena acariciava e removia as últimas pedras. O que você é? Mikoto perguntou a Wildmuth curiosamente. Wildmuth apenas respondeu com alguns rosnados enquanto pegava Mikoto e a colocava em suas costas, deixando-a montá-lo. Mikoto abraçou o pelo quente da grande besta enquanto a criatura escalava a lateral do penhasco com facilidade e suavidade. Finalmente, Wildmuth chegou ao topo do penhasco e começou a galopar de volta em direção ao posto de gasolina. Enquanto Mikoto montava, ela começou a sentir sono. E seus olhos começaram a se fechar, sentindo nada além do pelo quente constante do grande filhote esquisito que ela teve a sorte de encontrar. Você é... Mikoto sussurrou. Você é um anjo? Wildmuth soltou um rosnado abafado, mas era um rosnado amigável, ou pelo menos um rosnado estranho, porque Mikoto achou que viu a criatura corar por um momento. Mamãe me disse que às vezes anjos vêm se precisamos de ajuda. Disse Mikoto. Você é um anjo. Finalmente, os olhos de Mikoto se fecharam. Sentindo-se completamente segura na pelagem fofa de seu anjo da guarda. Na próxima vez que ela acordou, ela estava em uma cama de hospital, um pirulito em sua mesa de cabeceira, e sua mãe sentada em uma cadeira ao lado dela. Mamãe. Mikoto murmurou. Onde está o filhote mutante gigante? Oh, Mikoto. Graças a Deus, disse Mizuzu abraçando Mikoto. Pensamos que tínhamos te perdido, mas então, de alguma forma, aquele garoto bem conseguiu te encontrar, ele voltou te carregando, e... Bem... Mikoto murmurou. Mas, eu pensei que aquele monstro enorme... Oh,
Querida, você deve ter tido um sonho e tanto, disse Mizuzu. Você ficou desacordada por tanto tempo. Mikoto não tinha tanta certeza, mas não conseguia pensar nisso agora, sua cabeça parecia ter levado 12 pancadas. Mas eu tinha tanta certeza, que era. Então a porta do hospital se abriu. Ben estava lá com Genvin, no entanto, Ben estava coberto de hematomas, gravetos e sujeira. Continue, disse Genvin, cutucando o ombro de Ben Corou, e estendeu o bichinho de pelúcia Jecota da Mikoto. Eu fui e encontrei isso. Mikoto acordou e se viu na cama. Genvin estava sentada ao lado da cama, com as mãos sobre o peito de Mikoto, brilhando com uma estranha luz roxa. Genvin, percebendo que Mikoto estava acordada, lançou-lhe um olhar triste. Seu corpo, estou tentando curá-lo, mas, se você continuar fazendo o que está fazendo, você vai morrer em cerca de 2 dias. Eu me lembro. Mikoto respirou fundo. O que? Disse Genvin. Você. Bem, o hospital, o cachorro grande. Mikoto sussurrou enquanto caía para trás. Genvin, percebendo que Mikoto estava acordada, lançou-lhe um olhar triste. Seu corpo. Estou tentando curá-lo, mas... Se você continuar fazendo o que está fazendo, você vai morrer em cerca de 2 dias. Eu me lembro. Mikoto respirou fundo. O que? Disse Genvin. Você. Bem, o hospital, o cachorro grande. Mikoto sussurrou enquanto perdia a consciência novamente. Foi um sonho tão louco. Genvin ficou olhando, maravilhada, por um longo tempo depois disso, tentando descobrir por que Mikoto de repente parecia tão familiar.